A nossa aula de hoje é sobre o assistente técnico, tá? Então, todo o material que vocês estudaram, olharam, assistiram, né, está ligado com o assistente técnico, que é um profissional que vai representar uma das partes. Pode ser uma parte do autor ou do requerido, tá? E ele é uma pessoa de confiança e vai ajudar o autor ou o requerido, né, no andamento do processo. Então, muitas vezes, tá, é interessante que a gente, engenheiro, né, eu falo a gente porque eu estou levando vocês também nessa condição, daqui a pouquinho vocês também são engenheiros, tá? Às vezes é melhor ser um assistente técnico do que o próprio perito, porque o assistente técnico, geralmente, ele é uma pessoa que é contratada por um escritório de advocatícia, né? Lá o escritório, lá o advogado, geralmente ele tem um assistente técnico de cada área, no qual ele paga mensalmente honorários para ele. Então, digamos assim, mais ou menos, né? O advogado paga aí R$1.000 por mês para um engenheiro mecânico, para que ele auxilie esse advogado nos processos que envolvem máquinas e equipamentos, tá? Então, é claro que daí o advogado tem que ter lá um conjunto de processos que entram, né, no seu escritório, um volume bem grande, para comportar o pagamento do assistente técnico, né? Ele não vai ter um assistente técnico na química, mecânica, civil, elétrica, né? Ele vai ter de acordo com os processos que ele mais atua, tá? E aí, então, às vezes é interessante ser um assistente técnico. Vocês que estão aí, vocês têm amigos na área do direito que estão se formando também na mesma turma que vocês, ou se formaram, conversem com eles, para que eles, no futuro, contratem vocês, né? O escritório deles contrate vocês para fazer os trabalhos deles, tá? Então, é interessante. E o assistente técnico é uma pessoa que vai auxiliar o advogado a elaborar um ofício, digamos assim, entra uma certa petição inicial lá pelo advogado, né, pelo autor ou pelo requerido, né, e aí o assistente técnico, ele vai se interar sobre o assunto do processo, conversar com o advogado, e ele vai, então, possivelmente junto com o advogado, mas levando em conta os critérios técnicos do assunto, tá? Ele vai auxiliar o advogado a elaborar os quesitos que vão ser encaminhados no processo, certo? Então, ele vai sentar com o advogado, vai elaborar uma lista de quesitos e depois o advogado encaminha, então, para o fórum no momento adequado, depois lá da audiência de conciliação e julgamento, ele vai, então, junto com o advogado, elaborar o ofício para encaminhar lá com as questões, né, para o perito responder, tá? E depois, durante a perícia, esse assistente técnico, no dia da perícia, ele acompanha a perícia também, para ver se tudo que o perito está fazendo está correto, e para auxiliar também o perito. A função do assistente técnico também é auxiliar o perito, tá? É claro que, como ele é contratado por uma das partes, tá? Ele vai sempre se resguardar nas informações pertinentes ao cliente dele, seja ele o autor ou o requerido. Então, num processo, vão ter dois assistentes técnicos, um contratado pelo autor e outro contratado pelo requerido, que são pessoas de confiança, então, das partes, tá? Então, geralmente, né, olha aqui, no artigo 465 do CPC, certo? Ele menciona que, ó, depois da audiência de conciliação e julgamento, vai ser nomeado o perito, vai ser feita a nomeação do perito, certo? E depois, então, aqui, ó, as partes têm que indicar o assistente técnico e apresentar quesitos. Então, o autor e o requerido têm que indicar o nome do assistente técnico, prestar todas as informações para o juiz de quem é o assistente técnico, a pessoa do assistente técnico, e apresentar os quesitos que vão ser respondidos pelo
pelo perito, tá? Aí, posteriormente, quando esse ofício, então, isso aqui, então, vai ser feito um ofício que é encaminhado ao juiz, tá? Esse ofício, então, quando ele chega, quando os dois ofícios do autor e requerido chegam no processo, o escrivão de justiça, ele pega uma cópia deste ofício, uma cópia do ofício do requerido, né, dos dois ofícios, elabora o ofício para intimação do perito e encaminha junto com o ofício de intimação do perito os dois ofícios com a lista de quesitos, para que o perito planeje as suas atividades para serem desenvolvidas. Ok? Então, é por aí que acontece esse trabalho, tá? E no trabalho de hoje, a gente vai estar vendo essa questão, tá? O assistente técnico. Então, a vantagem do assistente técnico, ele apoia o advogado responsável pela causa, tá? Então, isso é o elemento importante, colocando informações técnicas para que o processo transcorra bem para as partes, ok? Tá? Faz o acompanhamento da perícia judicial, então, para ver se tudo aquilo que o perito fez está adequado. Pode acontecer coisas que a gente nem imagina, que não são muito bem desenvolvidas durante uma perícia, tá? Ok? Tá? E depois, então, ainda quando o perito entrega o laudo pericial pronto para o juiz, o assistente técnico ainda faz uma análise de todo o laudo pericial para verificar se está tudo adequado e fazer algum pedido a mais, né? Isso não está adequado, então pode fazer algum pedido externo, né, dizendo, ó, isso aqui não está bom, esse quesito não é bem assim, né? O outro quesito não é assado assim, e assim por diante, tá? Teve um caso que aconteceu, vou falar assim, um caso que me falaram que aconteceu, e eu vou falar para vocês esse caso. Então, teve um caso de um processo que envolvia um perito engenheiro eletricista, não sei exatamente onde foi também, tá? Mas é um caso verídico. Ele, então, num dos quesitos lá, ele deu a resposta ao quesito. Justificou, tá? E o assistente técnico do autor, então, o engenheiro eletricista, ele colocou todos os argumentos mostrando que aquilo podia acontecer, digamos assim. E lá pelas tantas, né, essa resposta ao quesito que ele deu era contrária àquilo que havia acontecido na visão do autor. E o que aconteceu? O autor requereu uma audiência como perito e o autor, juntamente com o seu assistente técnico, montaram todo o esquema elétrico daquele problema que havia acontecido, né? E pediram, né, novamente pro perito se aquilo estava certo que ele tinha escrito. Ele disse que sim. Levaram na audiência de conciliação, nessa audiência, e pediram então pro requerido, então agora você ligue este circuito aí para ver o que acontece. Né? E aí o perito não, né, exatamente ligando aquele circuito que tinha sido desenvolvido, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no problema do processo, né? E ia dar possivelmente um choque ou uma descarga elétrica em quem ia fazer a ligação. E aí, então, colocaram por água abaixo a resposta daquele quesito que o perito tinha respondido no laudo pericial. O perito acabou não ligando aquele circuito, né? Então, para vocês verem que essas vezes são as funções do assistente técnico, tá? Então, ele tem o assistente técnico é importante, no final de todo o processo, certamente vai ocorrer uma economia no processo, né, para as partes, tá? Tendo um assistente técnico. Tá? Então, hoje em dia, todo mundo tem, o escritório de direito tem o seu assistente técnico e ele auxilia, então,
o advogado no desenvolvimento de todos os processos que passam por aí. Tá? Então, é importante realmente ter o assistente técnico na visão do autor e do requerido. Tá? E o assistente técnico, então, ele vai ser uma pessoa de confiança, né? Confiança do autor e do requerido, tá? E vai, então, estar interagindo com o perito durante o processo, principalmente na elaboração dos quesitos, que vão ser respondidos pelo perito, e depois no acompanhamento da perícia e na apresentação do laudo pericial. Tá? É um elemento importante no processo. Tá? E, como já falei, tudo isso vai aparecer, o assistente técnico, tá? O nome dele vai surgir depois da audiência de conciliação e julgamento, onde não houve conciliamento entre as partes e o juiz nomeia o perito e pede para as partes indicarem assistente técnico e lista de quesitos. Tá? Então, aqui, ó, lá no CPC 2015, no artigo 405, tá? Depois da audiência de conciliação e julgamento, quando o juiz publica no diário, as partes têm 15 dias, tá? Contados a partir da intimação do despacho de nomeação do perito, para indicar assistente técnico e apresentar a lista de quesitos. Tá? E também as partes podem impedir ou suspender o perito por algum motivo técnico que tenha com relação a ele. Então, nesse momento, o advogado, juntamente com o assistente técnico, eles vão elaborar um ofício indicando, então, quem é o assistente técnico e a lista de quesitos. Tá? Aqui, então, é o despacho do juiz ainda. Tá? E aqui tem aproximadamente um modelo que mostra como o advogado e o assistente técnico vão encaminhar este ofício ao juiz, pedindo, então, né, indicando os quesitos e também nomeando, indicando o assistente técnico. É alguma coisa como isso aqui, ó, tá? Geralmente não, tudo é feito com o papel timbrado, com o nome dos advogados, tá? Então, esse aqui é o papel timbrado com o nome dos advogados. Quando vocês escreverem o laudo pericial, vocês vão fazer com o papel timbrado, com o nome de vocês, indicando que vocês são peritos, e lá embaixo o endereço, né, e as informações de vocês. Todas as folhas do processo, do laudo pericial, vão ter essas informações aqui, certo? Para caracterizar que foi feita por vocês. Então, esse ofício, ele é alguma coisa assim, tá? Inclusive, esse ofício, esse modelo que eu estou passando para vocês aqui, ele vai ser usado para vocês fazerem um dos trabalhos agora da disciplina. Possivelmente, o trabalho que está sendo solicitado para vocês fazerem hoje. Então, esse ofício é feito, é claro, ele é feito usando impressora, computador, né? E ele contém aqui Isso aqui é um exemplo que eu peguei de vários que já tinham sido feitos, inclusive os que eu uso para encaminhar os ofícios para o juiz. Ele tem aqui a indicação do juiz e da comarca que pertence o processo. Ele tem aqui o número dos autos. Esse número dos autos é um elemento importante. Tudo que entrar no fórum, na comarca, ele é direcionado para esse número aqui, ó. Então, o documento ele vai ser encaminhado para esse número de processo, que vai ser, nos processos atuais, digitalizado e colocado nesse processo aqui. E aí, então, aqui vem o ofício. Esse é um ofício do autor. Então, o autor do processo, no nosso caso, o processo fictício, o autor do processo, pessoa física, devidamente qualificada nos autos. Por que ele é devidamente qualificado nos autos? Porque ele já encaminhou a petição inicial, e na petição inicial tinham todas as informações sobre a sua pessoa. Informação do Estado Civil, então lá tinha Douglas Alberto Maios, casado,
professor, residente domiciliado na rua tal, CPF tal, carteira de identidade tal, e-mail tal, tá? Com seu, e assim por diante, todas as informações já estavam lá. Então, ele é já qualificado, está já qualificado nos autos, tá? Então, ele vem através desse ofício, ele indica geralmente o processo, o número e contra quem está sendo efetivado o processo. Vem então fazer o seguinte, ó, conforme se vê no despacho das folhas, o juiz deferiu perícia, tá? Aqui no caso de um veículo, proprietário do autor, Volkswagen Golaço, placa LXX 3490. Ele indica então como assistente técnico o senhor Pedro Antônio Moraes, né, casado, carteira de identidade tal, CPF tal, engenheiro ou mecânico, residente domiciliado na rua tal, no bairro tal, na cidade tal, e-mail tal, que estará presente no dia da perícia para acompanhar os trabalhos do expert. Tá? Expert, então, é o perito, tá? Na linguagem aí dos advogados, o especialista. Tá? Assim, na forma do artigo 465 do CPC, vem o requerente, que é o autor, apresentar os quesitos que deverão ser respondidos pelo expert. Tá? Então, quesito 1. Senhor perito, queira verificar qual é a quilometragem atual do veículo. Tá? Então, quando vocês forem fazer a perícia, vocês vão lá no carro e tiram uma fotografia do painel do carro com a quilometragem, indiquem, ó, na resposta, a quilometragem atual do veículo é tal. Senhor perito, queira verificar se no manual do proprietário consta todas as manutenções feitas durante o período de garantia. Vocês vão lá no manual e verificam lá se está todas as garantias foram feitas no prazo legal. Se necessário, tire uma fotografia. Eu gosto de tirar muita fotografia para poder mostrar para todo mundo, né, que a atividade foi desenvolvida, tá? Que o sistema que aquela condição está atendida. Sempre, geralmente, eu faço assim, tá? Ok? E isso, então, vai acabar, então, justificando tudo. Fechou? Bom, então, esses quesitos, então, eles depois vão ser encaminhados, aqui a quem assina o advogado, né? Geralmente eles têm um documento que tem o nome dos advogados do escritório deles de direito, tá? E esse ofício, então, é protocolado lá no fórum, indicando, então, que o assistente, que o perito, vai ter que responder esses quesitos aí, tá? Ok? Então, o perito vai ter que responder esses quesitos aí, tá? Aqui tem um outro um outro ofício, modelo também, com indicação da indicação do perito pelo requerido, tá? E também os quesitos, tá? Então, os dois são mais ou menos iguais, né? Cada advogado tem o seu formato de encaminhar esse ofício, mas aproximadamente vai ser desse jeito aí. Não vai ser muito diferente desse modelo que está colocado aí, tá? Ok? Tá? Então, pessoal, é assim que vocês vão fazer, né? Nessa aula de hoje, o que vocês vão programar é programar 2 ofícios elaborando quesitos a serem respondidos pelo autor, pelo perito, em favor do autor e outro em favor do requerido. Tá? Então, o trabalho de vocês de hoje vai ser elaborar exatamente isso. Fazer esses ofícios. É como se hoje vocês fossem os assistentes técnicos de cada uma das partes. E vocês vão elaborar quesitos, tá, para essas partes aí. Tá? Não precisa, o trabalho não precisa, né, ser entregue exatamente hoje. Tá? Vocês vão ter um período um pouquinho maior para fazer esse trabalho, mas é até, né, a próxima aula. Tá? E aí, então, pessoal, vocês vão ter que ler lá o
vocês já devem ter lido, nós estudamos juntos já a petição inicial e também a contestação. A partir daquele assunto todo, vocês vão ter que elaborar nesse trabalho 12 quesitos. Indicar o nome de um assistente técnico para cada uma das partes, fictício, e indicar, né, elaborar 12 quesitos que vão ser respondidos na sequência pelo perito. Tá? Então, essa vai ser uma das atividades que vocês vão desenvolver hoje e vão ainda trabalhar amanhã para entregarem isso, né, na próxima aula. Tá? Então, e podem seguir, então, esses exemplos aqui para elaboração do ofício. Tá? Lembrando que, lá no portal do Google Sala de Aula, tem um modelo de ofício para esses advogados aqui, que são Noemir e a Mariana, que são advogados da concessionária, e tem um modelo também, né, para os advogados do autor, que é o Alberti, e o João Alesi, tá? Então, esses dois elementos, né, vão estar, então, esses dois ofícios estão disponíveis lá no item assistente técnico, tá? Ok? Bom, então esse é o trabalho de vocês, pessoal, tá? Eu gostaria, então, que vocês, depois da nossa sequência de atividades do Google Sala de Aula, fizessem, então, esse trabalho aí, tá ok? Bom, então, foi uma breve apresentação inicial, tá? O tema mais completo, ele está colocado no vídeo referente ao assistente técnico, tá?